Oi, crianças, como vocês estão? Hoje nosso tema é sobre os eclipses. Vocês sabiam que há dois tipos de eclipses? Os solares e os lunares. Mas o que são cada um desses, né? Os eclipses lunares, eles ocorrem na fase de lua cheia. Então, é quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Ou seja, eles ficam todos alinhados. No caso do eclipse solar, a Lua se encontra entre o Sol e a Terra. Mas aí, esses eclipses, eles são considerados fenômenos que ocorrem, que não ocorrem todos os meses, tá? Justamente porque a órbita da Lua ao redor da Terra não está no mesmo plano da órbita da Terra em relação ao Sol. Essa palavra órbita, ela significa que não estão no mesmo movimento ou numa mesma direção, tá bom? É como se você estivesse conversando com mais duas pessoas. As ideias de vocês são iguais? Com certeza não são, né? Porque nós somos pessoas diferentes e temos pensamentos diferentes. Mas em determinado momento, nós chegamos a uma única opinião. Isso quer dizer que nós nos alinhamos em relação ao que estamos pensando, ao que estamos conversando, certo? E assim acontece em relação à Terra, à Lua e o Sol quando surgem os eclipses. Os eclipses, eles são os solares, né? Eles são divididos em três categorias. A primeira é o eclipse solar total, que é quando a Lua e o Sol se alinham. Então, eles fazem com que a Lua cubra todo o Sol e projeta sua sombra na Terra, tá? E a gente vê ela assim como na imagem, como uma gigante bola preta sobre o Sol. Depois, nós temos o eclipse solar parcial, onde a Lua não fica por completo alinhada ao Sol. E ela cobre só uma pequena parte de sua luz, tá? Aqui na imagem nós vemos também o eclipse solar anual. Né? Nessa imagem agora nós vemos o eclipse solar anual, onde a gente vê um anel em volta do Sol por causa da presença da Lua à sua frente. Então a Lua ela cobre todo o Sol e permite que em sua volta a gente veja esse círculo, né? Esse anelzinho aí que tem aí em volta. Então a gente pode entender que nem o tamanho da Lua é capaz de cobrir toda a luz do Sol. E aí a gente pode deduzir também que o Sol ele é muito gigante, né? Se a Lua não consegue cobrir, então quer dizer que o Sol ele é imenso. Os eclipses lunares, eles também possuem algumas categorias, tá? Então a gente está vendo agora, por primeiro, o eclipse penumbral. Nesse eclipse, a parte de cima da Lua fica levemente escurecida, tá? Então ela forma uma pequena sombra. Isso quer dizer que a sombra da Terra faz com que a Lua fique com essa sombra mais fraca, digamos assim, tá? E acontece somente quando a Lua está cheia, porque é nesse exato momento em que ela se alinha também ao Sol, tá certo? Assim como na imagem, ó, nessa imagem a gente tem o Sol batendo diretamente na Terra e a Lua atrás. Então, essa sombra da Terra é o que está é o que está aparecendo lá em cima, né? O que está deixando uma sombra bem fraquinha, tá bom? Então, é a sombra da Terra que está refletindo sobre a Lua. O eclipse lunar parcial, somente uma parte da sombra da Terra é projetada sobre a Lua, né? Então, o penumbral, ele deixava uma leve sombra em cima. Esse a gente percebe que uma parte da Lua fica coberta, tá? Acontecendo essa mesma relação aqui, a mesma coisa. Só que o que acontece é o movimento, né? A órbita começa a movimentar, que faz com que a sombra aumente ou diminua, tá certo? O eclipse total, ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam posicionados nessa ordem, tá? Então, é Sol, Terra e Lua, e eles ficam totalmente alinhados.
E aí, nessa imagem ao lado, né, aqui, nós vemos que a Lua está começando a desaparecer completamente, tá? Ela está começando a se tornar escura. E aí tem um fenômeno que a gente conhece, né, como superlua ou lua de sangue, que ela acontece a partir do eclipse total também, tá? Mas fiquem tranquilos que a Lua não sangra, tá? Nessa lua de sangue, é só o nome mesmo. É o nome porque ela fica toda vermelha. Então, ela fica toda vermelha por causa da junção de dois fenômenos, né? O eclipse lunar e a superlua, que também é um fenômeno, tá? E aí ela causa essa lua de sangue. E aí a cor avermelhada que a gente vê na Lua é pela relação entre a proximidade da Lua com a atmosfera terrestre e os raios solares. Então, quanto mais próxima a Lua, quanto maior a Lua tá, mais próxima da Terra ela tá. E aí, quanto mais próxima da Terra ela tá, mais próxima também do Sol ela está. E aí, os raios solares, né? O Sol ele emite muitas luzes de todas as cores. Mas quando a Lua ela tá bem próxima da Terra, apenas as cores de baixa frequência, como o vermelho, né, as cores mais fortes e tudo mais, são refletidas na atmosfera terrestre. E aí é o que torna a Lua vermelha. Então vamos retomar os tipos de eclipses. Então nós temos os solares e os lunares, né, como aqui está dividido em duas partes. Nós começamos lá em cima. No eclipse solar, nós temos o total, o parcial e o anual. E nos tipos de eclipses lunares, nós temos o total, que aí a gente lembra da lua de sangue, tá? Que é uma dica. Nós temos o parcial e o penumbral, tá? O penumbral, ele tá bem levinho. Perceba aqui que a sombra, ó, ela tá bem levinha, ela tá bem sutil, tá certo? E aí, pessoal, vocês gostaram? Eu espero que sim. E até a próxima revisão!